como é que está a questão do investimento da eólica na região central, especificamente ali pela região do município de Lages? As regiões a região central do estado em geral, tanto quanto o Vale do Açu, um pouco mais afastado, são áreas que são, digamos, as áreas secundárias no interesse, na ordem de interesse das empresas de energia eólica, por uma razão natural, né? Primeiras que chegaram foram exatamente para o litoral, para o lugar onde empiricamente já se via que fazia mais vento. Só que, como eu disse, as áreas mais atrás, digamos assim, não são ruins, são muito boas também. As áreas com alguma altitude, áreas onde se vê que a vegetação está muito rasteira, muito careca, né? Isso significa que historicamente existe um fator vento atuando muito, né? Então, por ali, pela mera observação visual, você consegue mais ou menos sentir que áreas têm um potencial. É claro que isso tem que passar por medições e as empresas têm ido a essa região central agora e colocado as antenas de medição, que normalmente ficam ali 2, 3 anos para propiciar que o projeto vá a leilão. Você só pode ir ao leilão, apresentar um projeto, se você tiver um histórico de medições naquela região, mostrando para o órgão regulador que sim, você está fazendo um parque eólico numa área onde faz sentido ter um parque eólico. Não está prometendo vento que não existe. Então, para isso é que basicamente se fazem as medições. E estão ocorrendo medições, as medições são positivas, e é como eu disse, áreas do Rio Grande do Norte, que às vezes são de segundo escalão ou terceiro escalão para alguns, para projetos europeus ou para projetos da América do Norte, são consideradas muito boas. Então, nós temos aí áreas novas surgindo, regiões novas surgindo com grande potencial eólico. Mas você falou entre uma das suas respostas que é preciso ter cuidado com alguns atravessadores, não é isso? Isso aí a gente, desde o momento inicial na Secretaria de Energia, nós tivemos parcerias tanto com a Fierne quanto com outros grupos organizados da sociedade no sentido de alertar que as pessoas não confiem em atravessadores e na primeira informação que ouvem. Os proprietários das fazendas. Principalmente, no caso, os proprietários. Que eles ouçam as propostas, ponderem bastante, consultem os vizinhos, não no sentido de serem pressionados por eles, e principalmente, o básico, solicitem informação sobre a empresa final, a empresa que realmente vai fazer o parque. Não o intermediário, nem o intermediário do intermediário, nem o advogado do advogado. Qual é o site e quais são os documentos financeiros, o balanço, porque um parque eólico, ele requer aí por ordem de 3,5 a 4 milhões de reais de investimento por megawatt. Ou seja, para cada aerogerador daquele, um aerogerador e meio, você tem um valor dessa espécie, né? Então você está, ou mais até, né? Então você está falando de projetos da ordem de bilhões, então, projetos aí que custam 2 bilhões num parque eólico. Projetos como esse agora de Asa Branca que foi inaugurado, 450 milhões. Então você percebe pelos documentos financeiros que normalmente tem que estar no site, num lugar acessível, porque empresas desse tamanho são empresas abertas, você é capaz de perceber se a empresa tem porte para desenvolver um parque eólico ou não. Então, esse é o básico. E a segunda coisa é ver muito bem o contrato. Então, repetindo, proprietários de terra, observar bastante os interlocutores, quem são, se tem autorização para falar pela empresa, e se a empresa final que está assinando aquela autorização é realmente a empresa ou o grupo empresarial que vai desenvolver o parque. Normalmente essas empresas têm números publicados, é uma SA, é uma empresa que está no mercado de ações aqui ou lá fora, portanto tem transparência nos seus números. Com isso dá para perceber o porte da empresa. E a segunda coisa, o contrato tem que ser muito bem revisto, muito bem analisado, porque há contratos onde, claro, quem aluga a terra, quem arrenda a terra quer puxar tudo para seu favor. Se o outro lado aceitar, paciência. Então tem gente que assinou contratos às vezes de 50 anos de arrendamento. Ora, não existe um leilão federal que peça 50 anos de contrato de suprimento de energia. Então você está amarrando a sua terra por 50 anos sem necessidade. Normalmente é 20 anos e pode ser prorrogado por mais um tempo, 5, 10 anos, o que for, mas 50 jamais. Há cláusulas também que impedem o proprietário de sair daquele contrato caso a empresa perca leilões seguidamente. Então você fica amarrado com uma empresa, a empresa vai para o leilão, não ganha, não é competitiva, não faz o trabalho de casa direito, não leva o projeto adiante e você não pode sair daquilo. Então tem que haver também uma cláusula de saída, eventualmente, quando há determinados fatos que caracterizam realmente que a sua terra está disponível para um operador que não vai conseguir sair do lugar.
E por aí vai. Há vários tipos de cláusula, vários tipos de condição nos contratos que tem que ser revistas com calma e tudo. E a questão no final é saber com quem está negociando, né? Você assinar procurações em branco para um monte de gente é arriscado. Então a orientação é cautela, né? A orientação é cautela, não é evidentemente perder a chance da sua vida de fazer um contrato daqueles e tal, uma receita regular, que praticamente não dá trabalho nenhum, todo mundo quer. Mas às vezes você pode estar se amarrando com a personagem errada do outro lado, que ou não vai te pagar, ou prometeu muito alto para você e o projeto dela não vai ser viável no futuro, porque se ela promete demais, provavelmente vai ter dinheiro de menos para ir para o leilão, para usar em outras coisas. Então tem que ser, há um ponto de equilíbrio nisso e há muitas empresas boas. Felizmente o Rio Grande do Norte atraiu empresas de primeira linha, diferente de outros setores, onde a gente vê de vez em quando empresas de quinta ou sexta vindo para cá. No setor eólico nós trouxemos as empresas top. Claro que há também outros cercando aí, alguns já até em estado adiantado, né, de medições, etc. Provavelmente são esses que vão vender projetos para outras empresas maiores. Uhum. Mas nós já temos aqui grifes muito fortes do mercado mundial, Enel, EDP, Serveng, que é uma empresa nacional, mas que entrou com muita força nisso, a própria Petrobras, que teve as únicas 4 experiências de parques eólicos que ela tem na história foram aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, Iberdrola, que foi a primeira, com o Parque no Rio do Fogo, são grifes do setor, muito fortes, empresas fortes e com bastante possibilidade de sucesso. Ok, Jean, uma última pergunta. Além dos parques eólicos e da geração de energia propriamente dita, qual outro retorno que esses empreendimentos deixam naquelas comunidades que recebem esses projetos? A maior parte das vezes o setor eólico entrou no estado em áreas onde havia muita degradação social e econômica, né? Praticamente por paralisia do processo de desenvolvimento econômico dessas regiões. Por exemplo, eu cito sempre o Mato Grande e o próprio litoral norte, que além de um turismo às vezes um pouco itinerante e até errante, porque às vezes escolhe cidades, a gente aqui o turismo local, por exemplo, escolhe uma praia da moda, degrada outras, e aí você vai vivendo isso aí. O turismo internacional para as praias do litoral norte não havia chegado, digamos, em grande escala, nunca chegou a chegar, né? E o Mato Grande vivia basicamente de agricultura de subsistência e de Bolsa Família, né? O setor eólico chegou, obviamente há um período de obras onde há uma alta empregabilidade, muito maior do que no período de operações, isso é uma coisa que é clara, tem que ser dita desde o início, todo mundo sabe disso. Mas a agitação, movimentação econômica que causa numa região esse período, mesmo período de obras e até depois, já com tudo mais calmo, mais tranquilo, e continuando esses processos de monitoramento, esses processos de controle do parque, ela é muito bem-vinda, né? É uma movimentação que gera novas pousadas, novos leitos de hotel, portanto, novos investimentos em reforma de postos de gasolina, mecânicas, restaurantes. É uma revitalização, é uma oportunidade de revitalizar a economia da região. É claro que nem todo mundo vai viver de obra eólica o tempo todo, senão você vai estar o tempo todo construindo parque eólico, tem uma hora que vai saturar e chegar. E aí você vai ter que encontrar novos usos, e é esse, por exemplo, o desafio do Rota dos Ventos, que é justamente como reciclar esses aparelhos, todos que foram reformados e aprimorados durante o período de investimento das obras eólicas, para que eles sejam aproveitados para turismo, para outras atividades que a região pode desenvolver, né? Pesca, por exemplo, veio exemplos aí do Rota dos Ventos relacionados a cavernas, espeleologia, exploração daquilo do ponto de vista turístico, questão de mineração, eliminação até também, uma outra contribuição, ao mesmo tempo que você contribui trazendo nova economia, você contribui tirando também do circuito subempregos que eram muito comuns, né? Então você começa a melhorar, aprimorar o nível, a qualidade do emprego que a pessoa gera, e aí quando o camarada se acostuma com um emprego melhor, a tendência é ele não querer voltar para trás, né? Ele não querer voltar a trabalhar em atividades mais degradantes que às vezes ele se sujeitava a fazer.